O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Alexandre Ramagem. Anderson Torres. Tenente Coronel Mauro Cid. General Heleno. Braga Neto. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Jair Messias Bolsonaro. Todos vão ser poder. Ramagem. Anderson Torres. Mauro Cid. General Heleno. Braga Neto. Vão ser poder. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Bolsonaro. Vão ser poder. Em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 32 de 2025. é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? O primeiro dia dos interrogatórios. E lá vamos nós, senhoras e senhores, esse podcast agora é um podcast jurídico. Mentira. E já era pra gente ter soltado mais um episódio gringo, mas não tem como. Impossível. Esse podcast vai ser Medo, Delírio, Xandão e... por alguns episódios. E nem fudendo a gente vai cobrir todos os interrogatórios aqui, hein? Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. A gente vai ignorar um ou outro. Mas neste episódio espremeremos os interrogatórios de Cid... e de Ramagem. Acelera bem, acelera. Mas antes é preciso dizer que o que a gente está testemunhando é inédito. E não só o fato de ver um bando de general como réu. Mas também por causa da forma como o interrogatório foi feito. Transmitido ao vivo na TV Justiça pra todo o Brasil ver. É complicado em relação ao devido processo legal? É. Espetaculariza uma coisa que deveria acontecer nos autos? Sim. Mas é disso que o Brasil precisa. Um julgamento pro país inteiro ver o quão são os... um grande show de... Transparência. Certamente uma homenagem do Xandão ao... Num país com uma dificuldade crônica de enquadrar milico, Nunca antes. esses interrogatórios foram uma merecida catarse. Muito bom, muito bom. Eu quero cumprimentar aqui, dando início 14 horas, no dia 9/6 a essa audiência, cumprimentar o ministro Luiz Fux, Ministro. aqui presente. Todos os ministros da primeira turma do STF poderiam estar ali, mas só o Fux fez questão de estar presente em todos os depoimentos. Por que será? A gente não pode esquecer. In Fux we trust. Essa foi a frase muito utilizada pelos bolsonaristas depois que ele defendeu que a Débora Rodrigues, a moça que pichou a estátua da justiça, tivesse uma pena menor. Flashback. Eu, num exercício assim de humildade judicial, do caso do batom, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado, e o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento. Em determinadas ocasiões
às vezes eu me deparo com uma pena exacerbada. Os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Já naquela ocasião, antes de votar, especificamente nesse caso da Débora, que a pena poderia ser, de alguma maneira, exagerada para os crimes que foram cometidos pela cabeleireira, e também deu indicativos, já naquela ocasião do recebimento da denúncia, de que teria algum tipo de dúvida sobre a validade da delação de Mauro Cid. E desde já a gente pede pelo vacilo de mandar um fala aí, Gustavo Gaia. O Fux tá trazendo um pouco de sanidade para o STF. Lembrando, e daquela turma, é o único juiz de carreira. Ou seja, é o único que é um juiz de verdade, dedicou sua vida para ser um juiz. Com certeza, Alexandre de Moraes está enraivecido, vai provavelmente chamar o Fux, vai ver, vai fazer aquelas ameaças do Moraes aí, mas é um pingo de alegria, galera. É um pingo de esperança que a gente tá tendo nesse momento. E sempre que a gente menciona esse rapaz, a gente tem que indicar o vídeo do Thiago Santinelli sobre esse notável defensor da família e dos bons costumes. Ele realmente foi o segundo brasileiro que mais lucrou durante a pandemia no YouTube, espalhando fake news. Isso são dados do Google. E o cara ganhou dinheiro pra caralho com a morte de pessoas e sai por aí. Segue a vida normal, como se não tivesse acontecido nada, tá ligado? Tá, volta. Dando início agora ao primeiro interrogatório, eu chamo para sua inquisição o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Olha a faca! E o seu advogado. Grandes merda ser advogado. Dr. César Roberto Bittencourt. Por favor, aqui na mesa principal. E o Moraes já começou os trabalhos mencionando... Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Esclarecendo, é importante, porque foi até uma dúvida suscitada pelo eminente ministro Luiz Fux. O doutor Luiz, foda-se! Que não é mais ministro Luiz Fux. Na sessão de recebimento da denúncia... Aqui no Rio de Janeiro a gente traduziria esse eminente ministro... Eminente ministro... Com um... Arrombado. Calma! Fux justamente levantou, né, essas questões em relação a essas mudanças de versões, né, que foram feitas por Mauro Cid. Ele até criticou durante o julgamento da denúncia o fato de Cid ter dado praticamente, não me lembro exatamente o número, mas 9 delações premiadas diferentes. Eu acho que até um fake news é válido, com todo respeito. Ele fez esse paralelo, essa analogia, dando a entender que tinha dúvida, sim, sobre a validade, né, a integralidade da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Volta pro Cachorro do Supremo. A Polícia Federal fez 6 depoimentos. Optou para, no mesmo dia, realizar 6 depoimentos, porque cada um tratava de uma investigação. Então, não são 6 depoimentos realizados sobre o mesmo fato. São 6 depoimentos realizados sobre questões diversas. E Pedrinho Daltro, na pesquisa dele, descobriu que em 2021, quando o Fux assumiu a presidência do STF, o Alexandre Garcia se animou. Ih, rapaz. Mas vamos seguir, porque na sua única delação, ouviu? Luiz, fuck you! O Cid fala de 3 grupos: moderados, radicais e mais radicais. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? E faz sentido diferenciar radicais de muito radicais? Não, acho que não. E aí o Moraes pergunta o grupo de cada personagem da trama golpista. Correu Alexandre Ramagem. Poderia devolver, mas estava ali, eu não sabia, pensei que fosse da Polícia Federal antiga. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Quis Deus, presidente Bolsonaro, que essa condução em um momento tão crítico estivesse em vossas mãos. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Sentar nessa. Chateado. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Para! Agora você imagina só, o Paulo Sérgio era tão moderado que o Bolsonaro deu pra ele o comando da defesa. O Braga Neto, além de uma pessoa maravilhosa e organizado... Depois eu vi porque ele quis o Braga Neto. Por quê? Porque é uma pessoa maravilhosa. Você precisa ver o que ele tá me ajudando no partido, um homem trabalhador. Mas o que ele tá fazendo? Organizado, são organizados, que nós não somos, os militares são organizados. Também era muito moderado. Tão moderado que o Bolsonaro escolheu ele pra ser vice. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do ex-ministro
ministro da Defesa, general Braga Neto, como candidato à vice-presidência dele. Pô, se esses aí são os moderados, imagina os radicais. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro. Jair! Esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Jair! Trabalho muito difícil, influenciar o Bolsonaro a dar um golpe. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pô, um Eduardo Bolsonaro da vida estaria em qual grupo? Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Hipóteses. O Cid certamente colocaria o Eduardo entre os moderados. Nem fodendo! E essa fala aí do Eduardo, e essa aqui também? Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Só torna um interrogatório ainda mais delicioso. Tempo. E tem certas coisas que já são mais do que sabidas, mas que é sempre bom ouvir de novo. O senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio. O que é dura? Tu demorou pra sentar aqui na mesa. Em relação à comissão de transparência das eleições montada pelo Ministério da Defesa. E Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O que é duro? O senhor confirma isso? Sim, senhor. Numa tacada só, o tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro cagueta um general que era ministro da Defesa e um mau militar. Jair! O senhor tem conhecimento Não. que se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, o hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral. A fraude está no TSE. E depois desmarcou essa reunião. Mas isso é enganar. Que foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha Fala logo, porra. uma conclusão desse documento voltada para um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político. E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. Olha o meio termo divulgado quando o Exército finalmente divulgou o relatório. Locutor Militar, contigo. Dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Nem que não tem, nem que tem. E o mais fascinante é que, no depoimento dele, o Paulo Sérgio diz que não teve pressão, que a nota é coisa dos... Mas vamos seguir, o Xandão vai perguntar sobre o Felipe Martins. Mas antes, uma informação do Celso Rocha de Barros. As minutas, aliás, são uma tristeza, sinceramente. O cara que escreveu esse negócio aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Tem uma hora que ele diz assim: no iluminismo, São Tomás de Aquino defendia o direito a se revoltar contra leis injustas. Cara, São Tomás de Aquino viveu no século XIII, o iluminismo foi no século XVIII. São 500 anos, meu filho. Isso aí é o aluno do Olavo de Carvalho, Felipe Martins. Não, é o que eu ia dizer agora. Porque não é isso? Mesmo se ele não for o autor, ele apresentou esse documento, entendeu? E ele era o aluno estrelinha dourada, entendeu? Ganhou chapeuzinho do professor no curso de filosofia do Olavo. Doce feto, fase anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações. Agora sim. Me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado Fala logo, calma. Esse documento ao presidente. O documento consistia de basicamente 2 partes. A primeira parte eram os considerandos, 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Ouve o que você tá falando? Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições e no Só
pode ser provocação. A segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. O Felipe Martins apresentou um documento pedindo a prisão de algumas autoridades. E o Xandão quer saber... Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não. Mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. E algo nos diz que o Luiz Fux, ministro, não estaria nessa lista, hein? Assim como ele também não está na lista divulgada pelo neto do general, dos ministros do STF que seriam sancionados pelos Estados Unidos. São 8 ministros e quem faz companhia ao Mendonça e ao... é o Luiz, foda-se! E olha como o Cid descobriu as alterações no plano golpista feitas por Bolsonaro. Cala a boca, não perguntei nada. Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins, né? Que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. E o Bolsonaro a poucos metros calculando o tamanho da pena. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O Paulo Sérgio podia ter dito: presidente, não vou mostrar isso aos comandantes. As Forças Armadas não discutem golpe. Não grite, seja educado. Mas... Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? O Paulo Sérgio ligou pros comandantes e mandou todo mundo... tomar no cu. Não, caralho, mandou todo mundo... sentar na mesa. Praticamente, eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde. Trabalhadores do Brasil. 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, que foi um período muito conturbado. Ele estava chorando, depressivo em Mambucaba. Até pelo problema de saúde do presidente. Tudo bem, graças a Deus. É a Maíra de Sela, né? Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. E o general Freire Gomes ele estava muito preocupado de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou de alguma forma poder intervir. Tava tão preocupado que achou tudo bem o comandante das forças terrestres do Exército conversar com Bolsonaro, então. E o general confessou pro Brasil inteiro ver... transparência! Que não teve qualquer curiosidade de saber o que foi conversado. Olha o que ele tinha dito pra PF. Que não se recorda se o general Teófilo reportou ao depoente o conteúdo da conversa que teve com o então presidente. Os generais menos curiosos da Terra. Porra, caralho, porra. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado. Bastante chateado. Porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do exército. O general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele nesse sentido. E o general Gomes Freire Gomes negou tudo. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro era uma atriz pornô. Não queria que o pessoal saísse das ruas. Vocês não percam a fé. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do exército. O maluco, meu tio, era você. Vocês têm que prender todos os generais vagabundas. Se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa. Vinde todos os anjos, Gabriéis e Rafaéis, e vamos à guerra! Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas. Chato pra caralho. E por isso precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações?
declarações? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Canalha! Não era algo tão explícito assim. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora eu falo que jogo dentro das 4 linhas. Quem sai fora, daí eu saio também. Eu sou obrigado a combater o cara fora das 4 linhas. O meu jogo é dentro das 4 linhas. Agora, se começar a chegar algo fora das 4 linhas, eu sou obrigado a sair das 4 linhas. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Bolsonaro sempre muito discreto. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis, ou do quartel aqui no comando militar do Planalto, e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso. De Mambucaba. As agendas oficiais quase não tiveram mais. Quem tinha esse contato externo, todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Que é um bosta. Puxa daí, Lula. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O depoimento 35784458. Tá na hora de molhar o biscoito. O depoimento 35784458. 221-3268. Em relação ao denominado gabinete do ódio, o senhor afirma o seguinte: indagados sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, que ele operava, e o WhatsApp dele, ele que operava. Flashback. Eu sempre dormi mal, né? Quantas horas você dorme por dia? Acredito que umas 6 horas. E acordo muito. Acorda muito. Acordo, pego o zap. Sempre. Não pode dormir com o celular perto. Seu merda! Vamos tentar manter a calma. Flashback. Imagina só, Bolsonaro era viciado nos zaps da vida. Ficava encaminhando as fake news lá que ele mais gostava. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Fake news faz parte da nossa vida. Combater fake news, se quer combater fake news, tá aí, ó. Cuidado com fake news. Mas bora pra reunião entre o Bolsonaro, a Calazambelli e o hacker de Araraquara nisso daí. Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, e o hacker, né, ele estava levantando as hipóteses, os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude, como se poderia descobrir que essa fraude. E aí, no final da reunião, o presidente pediu para o general Paulo Sérgio sentar na mesa, receber esse hacker com a Carla Zambelli. E é claro que o Paulo Sérgio recebeu eles. E é hilário ele relatando o encontro no depoimento dele. Mas calma. Calma, filho da puta. Isso aí só vai aparecer em outro episódio. O senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Essa eu quero ver. Um tá preso de fato e o outro tá preso na própria loucura. Eles me colocaram entre os 10 mil mais inteligentes do planeta. Com certeza. E o CEO da OpenAI pediu para que eu fosse lá no Vale do Silício, na Califórnia. Ele quer conversar comigo pessoalmente. Com certeza. Senador Duval, não pense que é você que está interessado em nós. Somos nós que estamos interessados em você. A sua capacidade intelectual é raríssima. Com certeza. Quando você utiliza seu hiperfoco, você bate os 150. É o topo. É de mais de 8 mil. A sua inteligência chega próximo a do Elon Musk. E sabe quem ele falou lá? Leonardo da Vinci. Pega aí, qual é? Aí não. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes. Que o ex-presidente recebeu Daniel Silveira e na conversa Daniel Silveira disse que não havia gravação. Pegadinha do malandro. O Jair caiu na pegadinha do bombado e não achou nada estranho. É muito mais físico do que intelectual. Que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião. Eu cheguei até depois no Alvorada. Depois isso me foi relatado pelo Coronel Câmara o que tinha acontecido. Mas as informações foram essas mesmo. O Jair caguetado indiretamente por outro militar da ativa. Ai, que gostoso. Coronel Câmara, que também fazia parte da equipe de ajudância de ordens. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o
um cara de confiança meu. Imagina o nível do desespero do Jair. O cara tava recebendo ajuda da Zambelli, do Daniel Silveira e do Marquinhos da Inteligência. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Mas vamos seguir. Vamos passar pra reunião na casa do Braga Neto. O senhor diz que em determinado momento o general Braga Neto pede para o senhor se ausentar, porque a partir dali seriam tomadas medidas operacionais e o senhor, por ser muito ligado ao ex-presidente, não poderia participar. Maravilhoso! Na verdade, foi concomitantemente com a minha saída. Eu tenho que sair, então não é bom que você não fique, vamos conversar. O senhor Rolando Lero. Presta atenção que é importante, pessoal. Até para não aproximar nada do presidente ou nenhuma relação com manifestantes ou contatos com alguém. E aí o Xandão fala naqueles 100 mil que o Braga Neto deu a alguns kids pretos que foram na casa dele. Tudo intermediado pelo... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor. No Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Tava acho, uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei pro Major de Oliveira. E o Cid diz que o dinheiro provavelmente veio do agro. Tô passada, chocada. Teve mais coisa, mas quem já escuta esse podcast já sabe disso tudo. Então vamos passar pro próximo. Indago se o eminente ministro Luiz Fux... O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Deseja, e obviamente, diretamente, o eminente ministro fazer indagações. Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência. Mas primeiramente a gente gostaria de invocar o síndico. Leia a matéria Excelentíssima Fux, de Malu Gaspar, na Piauí, de abril de 2016. Eu já li, irada. Pela condução dos trabalhos desse processo, inclusive pelo convite da minha presença aqui nessa audiência. Pode parecer estranho? Não é um convite, qualquer um da primeira turma poderia estar ali. E a voz do Fux lembra alguém, né? Saudar o eminente Procurador-Geral da República, os senhores advogados aqui presentes, jornalistas, enfim, todos que estão presentes. Olha, vocês podem achar parecido, mas eu acho que falta garbo, falta elan, falta o gerecequá, a elegância, a classe. Legal. Falta o berço, né? O Fux tem aquela aura de novo riche, de gente que mora na Barra da Tijuca. Legal. Mas é um pai zeloso, né? Isso aí ninguém pode negar. Né? Legal, já falei legal. Tá bom já. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Objection, Your Honor. That's irrelevant. Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento. Ninguém em nenhum momento disse o contrário. Por que caralhos ele pergunta isso? E o Fux realizou o sonho dos advogados presentes. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvi-lo. Sim, senhor. Porque o senhor fez várias colaborações, como o ministro Alexandre aqui foi uma das primeiras perguntas. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos, outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Vários. Eu quero saber sim, eu sei que foram vários. Isso. Eu quero saber, com relação a essa questão da decretação do Estado de Sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas. Aí o Fux economizou a saliva de alguns advogados. A tática de todos é anular e questionar a legitimidade da delação do Cid. E o Fux aparentemente está indo por esse caminho. Imagina a alegria do advogado do Braga Neto nessa parte aqui, ó. Aqui, numa pergunta recente que o ministro Alexandre fez, o senhor falou sobre o auxílio material, precisava, numa conversa com o de Oliveira, precisava de um auxílio material. Sim, senhor. Aí ele foi entregue um envelope, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. Ele estava lacrado. Estava lacrado, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do conteúdo que tinha? Não, o valor não, senhor. Não mexi. O senhor tem conhecimento? Permite-me, isso, Fux. Só para esclarecer. Não teve conhecimento do valor, mas sabia que era dinheiro. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Mas não abriu? Não abria. Não sabia. Tá. Agora a gente tá curioso de saber quantas vezes as defesas vão citar o Fux. Muitas vezes? Muitas vezes. E a gente espera que citem corretamente. Luiz, fuck you! Aí esse aí, falando, pra quem não sabe, é o Paulo Ramos na TV Alerj. E o vídeo foi apagado do canal da Alerj. Pessoas não sabem mais apreciar a arte. Mas o vídeo ainda tá lá, no canal do Paulo Ramos, com o sugestivo título de Luiz Fuck you! Maravilhoso. Caralho, o maluco é brabo. E aqui também consta algumas percepções. Eu não quero diretamente induzir nenhuma
aspas. Mas qual foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive o do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? E você vê que parece que o Fux está querendo levantar a bola. Vamos voltar rapidinho para o passado. 2022, o segundo turno foi em 30 de outubro. Aí, logo depois... O bloqueio de rodovias por caminhoneiros ligados ao bolsonarismo começou logo após a confirmação da vitória de Lula nas eleições presidenciais, ainda na noite de domingo. Na manhã de segunda-feira, pelo menos 5 estados brasileiros registravam interrupção de tráfego em rodovias federais, sem que houvesse qualquer intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Postura bem diferente da adotada pela corporação no dia das eleições, quando organizou uma grande operação de fiscalização dos veículos que transportavam eleitores. Aí no dia 2 de novembro, Bolsonaro gravou esse vídeo aqui. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Além de prejuízo à nossa economia, eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte dessas manifestações legítimas. AI-5! AI-5! Forças Armadas, salvem o Brasil! Legítimas. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. Não tenho nada a ver com isso. Porra! E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Não fode, porra! Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Teu cu! E o Bolsonaro tá usando isso aí pra reforçar a narrativa de que não, eu não estimulei nada, não tem nada a ver com isso. Eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. Então, o Fux tá ou não tá levantando a bola pra isso? Volta pra ele. Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então ele queria de alguma forma que não houvesse uma manifestação dos caminhoneiros bloqueando estrada, nem parando o país. Porra nenhuma. Ele sabia que isso ia cair no colo dele e tirou o copo fora. Ele só pediu que desbloqueassem estradas, mas não que parassem de pedir golpe de Estado. O Bolsonaro funciona assim, nesse morde-a-sopra, falando coisas em direções contrárias, pra estimular o que ele quer estimular enquanto ele tira o cu dele da reta. Esse filho da puta! E lembrando que a PRF ficou inerte, né? E vocês lembram disso aqui, né? As torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Galoucura desbloquearam trechos interditados de rodovias. Era um lockout, eram empresários atravessando carros na pista. Imagina um pouco de desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento e ele dizia: nós não temos força para enfrentar e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de abordagem jocosa e disse: poxa, a Galoucura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia. Precisava das Forças Armadas. Aí, ó. Volta pro Fux. Infelizmente. No meio disso tudo, você teve alguma informação de um iPhone, da compra de um iPhone, alguma coisa assim? Compra de um iPhone? Não teve. Não me recordo, ministro. Não tô me recordando. E foi isso aí mesmo. O Fux nem explicou que porra de telefone era esse. Tem uma parada aí de um telefone. Que telefone? Não sei que telefone. Ah, então beleza. Pô, e fica por isso mesmo? Porra, caralho, porra. E mais pro final a gente volta pra esse tema, porque essa pergunta aparentemente perdida e jogada no meio do nada vai ser fundamental pra defesa dos réus. Essa eu quero ver. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general da esposa. O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Que maravilha. O núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Esse Braga Neto, que é um bosta. E vamos agora a mais esse sucesso de Medo e Delírio com parceria de Ciro Gomes. Esse bosta Braga que é um neto, esse neto bosta que é um Braga, esse Braga bosta que é um neto, esse bosta neto que é um Braga, esse neto Braga que é um bosta. Esse Braga Neto, calma que é um bosta. Tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência. Mas vamos seguir. Bom, em relação ao Braga Neto, esse aí não precisa se preocupar com a prisão dele, porque ele já tá preso. O senhor já foi preso ou processado alguma vez?
Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Mas desse depoimento aí do general, que é um bosta, a gente vai falar em outro episódio. Calma, meu amigo, calma! Agradeço, Miss Fux, não só pelas questões, mas pela presença também, que é muito importante aqui nessa audiência. Isso aí é sarcasmo! Agora é hora do Gonê, o amigão de Dona Bia. O Paulo Gonê eu conheço há 30 anos, conservador raiz. E dessa vez o áudio do PGR tá bom. Pô, se fosse aquela merda daquele áudio do último episódio, a gente ia ignorar esse rapaz. Mas o Gonê fala daquela nota às instituições e ao povo escrita pelos comandantes das Forças Armadas. A tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. E num depoimento, o Cid disse que o Bolsonaro tinha dado uma ordem para que a nota fosse feita. E aí o Cid diz que, na verdade, ele não presenciou a ordem, mas de que esse era o entendimento geral. Ele não precisa ser inteligente para entender isso. Que os comandantes tinham que respaldar a manifestação na frente dos QGs. E não precisava do passarinho Cid cantando pra gente saber disso. Isso, eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Que a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa bolha. Ele, de alguma forma, o ministro relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse termo. Sim, é porque o senhor disse isso no depoimento do dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Jair Bolsonaro. Olha como é cruel o rapaz. É piada, é humor. E olha que ato falho maravilhoso, hein? Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, apoiaram, que eu digo, não no que eles pediam, mas mantiveram eles ali em segurança. Então você acha que as lideranças do Exército na frente dos acampamentos apoiavam os acampamentos? Apoiaram porque tinham os homens do Exército e ajudavam e tudo mais. Tinha uma simpatia pelos acampamentos? Não, com certeza. E um apoio, um certo nível de apoio? Com certeza. Alguém do Exército alertou a senhora e os demais manifestantes de que no dia 9 de janeiro de 2023, pela manhã, iriam ocorrer prisões das pessoas que permanecessem acampados? A mim não, porque eu não estava. Mas as pessoas que estavam ali no acampamento, eu recebi mensagens, e isso todo mundo ficou sabendo, que desde a madrugada, inclusive pela manhã, que eles foram avisados que se retirassem do local. Avisado por quem? Por alguns membros do Exército Brasileiro. Você não sabe nomes? Não, senhor. Presta atenção que é importante, pessoal. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Chamado de militares. Pois até então, era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. É agora que o bicho vai pegar. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. Olha que legal. Essa conta irá para as Forças Armadas. O que a gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares, forças especiais, militares de inteligência ali fazendo um levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações, né, e isso é uma coisa muito comum os militares fazerem. E aí você vai atrás dos relatórios de inteligência do Exército sobre o acampamento e não tem nada. Por que será? Tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né, para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né, quais são os seus objetivos, né, isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as forças especiais. Pois é, e deixaram passar a tentativa de explodir o aeroporto da capital federal na noite do dia 24 de dezembro. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. E deixaram passar também o 8 de janeiro. Por que será? Lembra que o Freire Gomes, autorizou a ida do comandante das Forças Terrestres do Exército para visitar o Bolsonaro em meados de dezembro e nem perguntou o que foi tratado, né? Teófilo disse que se o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens o Exército, do decreto. Não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como que o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi
um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Pois é, num país sério, o general teria sido preso pelo próprio exército e perderia algumas patentes, mas... Você tem quantos anos, menino? E vamos seguir. O Cid é perguntado sobre um encontro de assessores de generais. E nesse encontro, esses assessores faziam questão da presença do assessor do general Teófilo, então comandante das forças terrestres do exército. Fala logo, porra. Nessas conversas, nessas, digamos, boatarias que rolavam, foi exatamente isso, que o general Teófilo era o general que, se fosse dado ordem, ele que faria. Ele tomaria a frente das tropas e faria alguma coisa. Porra, e alguém acha mesmo que o Freire Gomes Freire não sabia de nada, não sabia dessa boataria aí quando ele autorizou a ida do comandante do Coter pro encontro com o Bolsonaro? Não fode, porra! Então, obviamente que tinha queria saber realmente o que o general Teófilo estava pensando. Via o assistente, que estava próximo dele 24 horas quase por dia. Então, tinha esse interesse do próprio grupo que ia reunir, saber o que o general Teófilo realmente estava falando, se aquilo que estava sendo vinculado nos grupos era verdade. Então, no meio militar, havia essa ideia de que se alguém fosse liderar, digamos assim, a execução final do golpe, seria o general Teófilo. Sim, senhor. Lembrando que esse general aí fez parte do alto comando até novembro de 2023 e que, ao depor em 2024, se calou sobre o encontro com o Bolsonaro. Transparência! Nós queremos transparência. Gostaria de saber, senhor ministro relator, se nessas reuniões mensais que esse grupo de forças especiais costumava fazer, se assuntos tão graves como esse eram frequentes ou se o temário era mais recreativo e era mais de conversa entre amigos. Alegria. Era como a gente marcasse para fazer um churrasco em casa. Sempre foi recreativo, como o senhor comentou. Era um golpe recreativo, um golpe divertido? Empolgante. Mas a pergunta do doutor procurador-geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura. Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. E nem precisa dar a resposta, né? Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. No dia da reunião dos Kids Pretos, o Cid recebeu umas mensagens dos presentes. A mensagem das 21h52 mencionava: ideias, força. 1. Falta de coesão dentro da força. Necessidade de atuação no curtíssimo prazo. Que beleza! 2. Necessidade de alertar os comandantes militares acerca da realidade. 3. Realização de ações concretas no campo informacional, entre parênteses, com estratégia. Aliás, com estratégica. Uai, o que é isso? 4. Criação de gabinete crise, inicialmente campo informacional, proposta no Coter. 5. O Exército Brasileiro deverá falar com o presidente do Poder Legislativo e Judiciário. Que beleza! Estado final desejado. 2 pontos. O estabelecimento de laços de confiança entre o presidente da República e o comandante do Exército. E ainda dizia: centro de gravidade. 2 pontos. Alexandre de Moraes. Porra, caralho, porra. O Cid diz que não se recorda desses temas. Não me recordo. Que a mensagem não foi pra ele. Senhor ministro relator, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, ao réu colaborador, se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Não sei! Eu quero deixar claro porque estava tudo mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante. Chato pra caralho. Mas não houve uma ata, apresento a ata aqui, todo mundo concordam com isso. Só um bando de gente das Forças Armadas falando em golpe. Normal! Pior que deve ser normal mesmo. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. A gente discutiu o golpe, mas ali na broderagem, aquele na amizade, aquele golpe moleque, papo de boteco. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. A mensagem em questão foi enviada por um militar de nome Correia Neto. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu colaborador pudesse explicar um pedido que ele fez a Correia Neto nesse mesmo dia. O pedido era mandar as observações. E a resposta de Correia Neto foi:
aspas, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? Pois é, e maravilhosamente o Cid não apagou essa mensagem sobre a combinação de apagar. O brilhante aluno da AMAN. É aquele negócio que a gente fala sempre aqui. Tem que acabar com a AMAN e no lugar dela colocar a Escola Civil Paulo Freire, com o show de abertura da Pablo Vittar. Gostaria de saber do réu colaborador o que eles combinaram de apagar. Esses tópicos apresentados agora ao réu colaborador eram observações que o réu colaborador solicitou nesse dia. Essas mensagens entre Fabrício Bastos e Correia Neto haviam sido apagadas realmente, mas foram recuperadas pelas investigações. Os malucos tramaram um golpe no Zap. Alô, Bolívia! E nem pra pagar a porra da mensagem. Bom, o Cid continua mentindo aí loucamente e a pergunta volta pro tal centro de gravidade. O centro de gravidade, normalmente no planejamento militar, ele é uma peça que se for tirada do contexto, se for tirada da operação, todo o resto cai. O cabeça de piroca! O Cid é perguntado se ele enviava alguma coisa a pedido do Bolsonaro pro Paulo Figueiredo. A gente tinha mais contato, era com outros, pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Lembrando que os Pingos nos Is retransmitiam ao vivo as lives do Bolsonaro e depois comentavam. E tem uma matéria da agência pública do final de fevereiro mostrando os bastidores da Jovem Pan, a partir do relato de quem estava lá. Segundo a matéria, a direção dava carta branca para os comentaristas soltarem fake news e minimizarem os atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Bora para Amanda Aldi, Laura Scofield e Rafael Oliveira no dia 27 de fevereiro desse ano na agência pública. Em uma conversa pelo mensageiro WhatsApp, o então editor-chefe dos Pingos nos Is, Clayton Ubinha, relata ter recebido um pedido do ex-presidente para incluir uma entrevista no programa. Abre aspas, o Bolsonaro tinha pedido para a Tereza Cristina entrar nos Pingos hoje também. Ainda não lancei lá porque estou ajustando o horário, fecha aspas. Ele teria escrito em 2 de março de 2022. Naquele momento, poucos dias após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, havia incerteza sobre o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Outros jornais, como a Folha de São Paulo, havia reproduzido uma fala da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de que impactos do conflito poderiam aumentar o preço dos alimentos no país. Mas no Pingos foi diferente. Após a suposta sugestão de Bolsonaro, a ministra de fato foi incluída no programa e passou 25 minutos sendo entrevistada sobre a questão. Expôs o plano do governo de procurar alternativas no Canadá, falou sobre a possibilidade de buscar fertilizantes em terras indígenas e outras pautas defendidas pelo governo. Não foi interrompida nem pressionada pelos entrevistadores. Abre aspas, o Bolsonaro pedia e o Pingos atendia. Fecha aspas, disse uma pessoa que tinha cargo de chefia na emissora na época. Abre aspas, ou melhor, a Jovem Pan atendia. Fecha aspas, continuou. Imagina as ligações entre o Bolsonaro e o Augusto Nunes. Aglomeração de idosos todos doentes. A volta pro depoimento do Cid. O assunto volta à carta dos oficiais da Ativa e que resposta maravilhosa, hein, senhoras e senhores? Na confecção da carta, a referência ao 01 significou o quê? Isso, eu informei o presidente. O presidente sabia que a carta estava sendo confeccionada. Por Deus que estamos... Meu Deus do céu, preso. Inclusive, eu até comentei com o presidente. Cala a boca, não te perguntei nada. Presidente, esses militares que estão assinando a carta vão ser punidos. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Sonho meu. E em vez de pressionar os militares, os generais, vão, de certa forma, vão acabar tendo um efeito contrário, que os militares vão se fechar, porque isso é inadmissível para a hierarquia e disciplina nossa, esse tipo de situação. Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício, o senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos! E qual foi a resposta do presidente? Cocô, sinceramente, acho que o presidente só ficou olhando pra mim, acho que não comentou nada. O Cid é o cara de confiança meu! O Gonê pergunta sobre aquele plano de fuga pro Bolsonaro. Mulher Maravilha,
Plano encontrado, repare você, em 2021, não é 2022, não. Não é. O senhor se recorda desse Eu plano? me recordo. Canalha! Me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi. Alguém mandou um documento, eu acho, pra mim. E naquele momento, acho que o contexto era... Eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente, se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Tá falando sério? Teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava ao lado da piscina, porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo. E sabe quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele. Então, certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe por meio das Forças Armadas? Gente, sério mesmo? É sério. Fala sério. Seria o contrário. É o contrário. É o contrário. Para! As Forças Armadas, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, iam dar um golpe militar no governo verde-oliva. Só pra esclarecer o que tá sendo sugerido aí. O exército ia dar um golpe no governo com mais militares que na época da ditadura. Pois é, esse plano aí em 2021, 2020, sei lá quando foi, devia ser medo do Bolsonaro ser preso por conta da pandemia. Mas porque havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto. Foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga mas não com foi... o presidente eleito e empossado e no cargo. O paranoico do Bolsonaro sempre pensando no... Mulher Maravilha! No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem pra mim. Às 7 da noite. Meu coração está muito triste. Minha alma amargurada. Mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele, né? E aí eu respondo pra ele, general, a sua mão é meu pau. Isso ocorreu porque eu sou feito um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. Que lindo, cara! Inclusive, nas conversas com o general Freire Gomes, né, o que ele explicava era o seguinte, não adianta ter 20 minutos de alegria e 20 anos de regime militar, porque qualquer regime teria que ser segurado através das armas. Né, Mourão? A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Pois é, mas os generais que se opuseram ao golpe não o fizeram por princípios democráticos. Isso precisa ficar muito claro. Mas porque sabiam que o golpe ia dar errado. O protesto tinha que ser naquele momento. Agora, né, vamos dizer assim, um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, né, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. Mas é chegada a vez do... Advogado Maluco, agora na Globo News. Legal. É chegada a vez dele perguntar para o próprio cliente. O presidente chegou a manifestar o desejo de se manter no poder, mesmo após o resultado das urnas? Tá na cara! Gente, tá na cara! Por favor. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas. Encontrar, hein? Não é saber se, verificar se, é encontrar. No meu entender, houve fraude. Nós temos comprovado previamente, eu quero mostrar. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso? Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. E repito, não tenho prova. Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. Vai tomar no cu, bicho! É coisa que sempre foi muito ostensivo, né, da opinião do presidente. Então ele sempre buscou uma fraude nas urnas. Ele sempre buscou uma fraude nas urnas. Eu tô passada, chocada. Tá passada? Não. Pois é, pelo menos desde 2018 que o Bolsonaro insiste que tem fraude nas urnas. Presidente, só essa pergunta. Obrigado, viu? Agradeço ao doutor César Bittencourt. E bora para mais um clima de tensão no interrogatório. Quem fala é ele, o Demóstenes Torres, que vem a ser o advogado do Garnier. Uma pergunta só, Excelência, porque vou cumprir o que Vossa Excelência disse. Não vou repetir o que Vossa Excelência perguntou. Eu agradeço. E o doutor Paulo Gonet. Então, só uma pergunta. Que foi... doutor Demóstenes, o duro é o doutor Zé... que até chegar nele, cada vez eu vejo ele riscando alguma coisa lá.
Mas vai dar certo. Ótimo. Vamos lá, doutor Demóstenes. Bom, o único advogado de nome José é o José Luiz Oliveira Lima, advogado do Braga Neto. Que é um bosta. Justamente o general mais enrolado na trama. O advogado devia ter um bando de perguntas e estava riscando as que já tinham sido feitas e cujas respostas já o satisfaziam. Aqui tem informação! O Demóstenes aponta alguma contradição naqueles 3 grupos elencados pelo Cid, que o Cid não teria mencionado. E aí ele perguntou pro Cid o porquê disso. Doutor Demóstenes, eu passo a palavra, mas eu gostaria só de lembrar que é mencionado no depoimento e também no dia 21 de novembro, explicitamente, mas eu passo a palavra. Eu falo isso porque eu indaguei em relação a isso. Olho de Tandera, tá ligado em tudo. O nível de concentração é absurdo. O Cid confirma ter falado, mas não lembra a data. Agora, realmente, quando e em qual folha isso consta, realmente eu desconheço. Eu não lembro. Para que haja esclarecimento, não paire dúvida, folha 17 do termo de depoimento 3576708, do dia 28 do mês de agosto de 2023, que foi citado pelo eminente advogado, consta, abre aspas, no final da página, que o colaborador saiu da sala, não participando do restante da reunião, que depois o general Freire Gomes relatou ao colaborador o conteúdo do que conversaram, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo, que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar. Afirmava que a Marinha estava pronta para agir, que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que golpe está preparando? Qual é o golpe? Que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho. E depois isso é repetido no depoimento que foi feito aqui no Supremo Tribunal Federal em 21 de novembro de 2024. E o concentradíssimo Xandão também estava soltinho, hein? Mais alguma coisa, doutor Demóstenes? Não, agradeço muito a Vossa Excelência. Sim ou não, doutor Demóstenes? Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, Excelência. Agradeço ao doutor Demóstenes Torres. Na imagem fica clara a galhofa do magistrado careca. Até o Bolsonaro deve ter rido pra caramba. Cala a boca, não perguntei nada. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo, o presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Só se o Bolsonaro não ouvia as próprias palavras. Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Estão esticando a corda. Eu não tô ameaçando ninguém, mas tô achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. O Brasil está no limite, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Parece que é um barril de pólvora que tá aí. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu tô aguardando o povo, dar uma sinalização. Eu faço o que o povo quiser que eu faça. Eu autorizo! Eu autorizo! Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Eu não sei porquê, por acasíssimo, assim, né? O discurso dos vândalos golpistas lá do 8 de janeiro era exatamente igual ao do Bolsonaro. A liberdade, nossa liberdade. Isso aí, vamos à nossa liberdade, Brasil. Vamos lá pra Brasília, gente. Cadê a nossa liberdade? O mais importante que a vida é a liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que tá em jogo. A nossa liberdade não tem preço. Se rouba a liberdade de um povo. Vamos desmanchar a quadrilha! Tem gente que acha que é um ladrão ali, tá melhor Brasil. A turma daqui vai votar nesse filho do capeta aí. Congresso tomado, meus patriotas, botar o 9 dedos pra fora. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. E tem gente que quer que essas porcarias volte pra cá. Vamos lá arrancar o 9 dedos e vamos derrubar os bandidos. Vamos ajudar a tirar o ladrão. Tirar o narco. Na Venezuela não tem mais cachorro nem nada, não. Paraíso socialista defendido pelo PT. Vou morrer! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! Mas não vou me entregar filha da puta comigo! Nós unidos, nós vamos esmagar essa esquerda, essa internacional socialista. Ele faz as suas preces a Mao Tse Tung. Esses marginais vermelhos corruptos e comunistas. Uma ameaça interna de comunização. Estamos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Peço ao meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. O povo brasileiro tem que tomar uma decisão. Ou vocês vão pra guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo. É o comunismo. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Meus irmãos patriotas, chegou o grande dia. A Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde ir. Mandar embora o comunismo do Brasil. Eu jurei pela minha bandeira, não deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas. Vai, comunismo! Vai, comunismo!
Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, não me entendeu, houve fraude. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Que é passivo de fraude, sim. Queremos novas eleições, limpeza nos 3 poderes. Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Dou a minha vida pela minha parte. E nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde, que vai ser muito pior na mão do comunismo. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Brasília, 8 de 1, 2 horas da tarde. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. A guerra! 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 Acabou, porra! Aí a sala do Xandão, que foi pro papau, regaçou tudo, filho, só com o pau. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Todo mundo cagando essa bosta aqui! É guerra! O poder é manda do povo! Faça o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver. Estamos aqui no Congresso, a casa do povo, para o povo, do povo brasileiro. Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. O Congresso foi tomado, o povo pegou de volta a casa que é dele. A presidência é do povo brasileiro! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Eu devo lealdade a vocês. Devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. Nós vamos colapsar o sistema. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria e família. Deus, pátria, família. Dia 8 de janeiro, entramos ao palácio, nós vencemos, o bem vence o mal, o bem venceu o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Uma guerra do bem contra o mal. Nós somos maioria! Nós somos maioria! Nós somos a maioria. A maioria somos nós. Nós somos a maioria. O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Está em suas mãos o futuro da nação! Vocês não percam a fé. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Missão dada! Missão cumprida! É tudo ou nada, quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada. Tá, agora volta. Ele ouviu, o presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? 4 linhas. 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 Só vou agir dentro das 4 linhas, porra. É golpe de Estado constitucional. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Nessa conversa, ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade. Porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, com centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Pra caralho! Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Não tem graça, cara. Ministro... Eu tô acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não tá aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar. Mas não é um botequim. Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. É verdade. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. Alexandre de Moraes, esse ditador! Quando é que eu ataquei o Alexandre de Moraes? Me responda aí. As mesmas críticas que o senhor recebe, O cachorro do Supremo. os mesmos xingamentos, Deixa de ser canalha! de certa forma, passaram por ali. Provavelmente. Pra caralho. E lembra do tal do iPhone questionado pelo Fux? Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, mas só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente. Que coisa, né, Fux? Quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2, eu creio que 2 ou 3 iPads da minha filha. Porra, isso aí que é excesso de tela na infância, hein? É piada, é humor. E mais pra frente a gente volta com essa dobradinha entre Fux e o advogado do Bolsonaro. Mas, por enquanto, vamos seguir com uma pergunta sobre o pessoal acampado no QG. O advogado pergunta se o Cid ouviu algo do Bolsonaro pra mobilizar ou desmobilizar o acampamento. Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinha esses grupos mais conservadores falar pro presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora.
embora. Então, isso acho que responde a... Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, não. Ele nunca mobilizou, mas também não mandou embora. Certo. Não fui eu que mandei embora, não fui eu que chamei, não fui eu que vou mandar embora. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Pois é, o Bolsonaro era talvez a pessoa que mais teria poder de desmobilização daquilo. Mas a mobilização beneficiava ele. E aí ele podia se sair com essa desculpinha esfarrapada aí. Bom, mas o advogado do Bolsonaro pede pra tocar um áudio enviado pelo Cid pro Freire Gomes Freire, foda-se. Nos últimos dias de dezembro de 22. E olha essa parte aqui, ó. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem, General Pazuello teve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o General Pazuello tava levando para ele. Bora, galera! Por algum motivo bizarro, o Pazuello nem sequer foi ouvido. Abraço, galera! Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, Não, fiquei na dúvida. O advogado do Bolsonaro resolveu caguetar o Pazuello, hein? E nessa briga aí a gente torce pelo bom humor do Careca. Bom, mas chega a vez do advogado do Braga Neto. Que é um bosta. E ele questiona por que o Cid demorou 1 ano e 3 meses pra falar daqueles 100 mil entregues pelo Braga Neto. Que é um bosta. Porque inicialmente isso pra mim estava dentro de um contexto de uma manifestação que era, teoricamente, né, dentro do que o Exército aceitava e até a Justiça legal e legítima, tinha apoio dos militares de alguma forma. Tudo que foi tratado para mim estava sendo direcionado àquelas manifestações. Então, na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né, manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. Por isso que eu não achei relevante essa informação. E doutor, mas o senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes, mesmo que não fosse, ou eventualmente não tivesse sido por uma operação para neutralizar alguém, isso seria normal? Isso, normal não seria. Nem que o dinheiro não fosse para operação, que fosse só para engordar os acampamentos mesmo, como ele tá falando. Os acampamentos pediam golpe de Estado. Um general, ex-ministro, candidato a vice-presidente. Não só não é normal, como é bizarríssimo. Mas calma que melhora. O advogado pergunta quando o Cid entregou os 100 mil reais para os militares. Foi, com certeza foi na Alvorada. O senhor lembra a sala do Alvorada? Eu lembro que, como era dinheiro, eu deixei do lado no batente da minha mesa ali, eu botei um pouco escondido ali pra ninguém mexer. Que beleza! Porra, meu irmão, é Brasília, não é Rio de Janeiro, não. Até que o pessoal viesse buscar. E essa aqui foi chutar cachorro morto, hein? Eu gostaria de perguntar ao depoente se ao final dessa audiência, o senhor foi determinado sua prisão, certo? Sim, senhor. O senhor passou mal nesse dia? Por que isso? Muito cruel! Passei, sim, senhor. O que o senhor teve? Acho que a pressão baixou. Ih, rapaz. Tem algum outro motivo, fora humilhar, pra ele perguntar isso? Pra dizer que o Kid Preto tava sob pressão em depoimento no ar-condicionado e com água gelada? Se essa for a linha de defesa, a gente tá achando divertido. Com isso, nós encerramos o interrogatório do réu colaborador, réu Mauro César Barbosa Silva. Obrigado, Deus. Mas calma que continua. Nesse dia ainda teve o interrogatório do Ramagem, o ex-chefe da ABIN. Eu começo indagando qual foi a informação de inteligência que o senhor recebeu e a partir dessa informação, ou qual foi o pedido, qual foi a razão que resultou da ação de inteligência para verificar em 29/7/2020, o senhor diretor da ABIN, interferência estrangeira em razão da empresa Positivo ter ganho licitação no TSE. O senhor se recorda disso? Me recordo, se tratava de informações em redes sociais. A Agência Brasileira de Inteligência, como órgão de inteligência, tem a função de obtenção de coleta de informações para produção e difusão de conhecimento. Havia uma informação em redes sociais, inclusive está nos autos, uma tela que dizia que uma empresa chinesa, a máfia chinesa, a Lenovo, teria adquirido a empresa Positivo brasileira. Eu então apenas passei essa informação à diretoria de contra-inteligência e à diretoria de tecnologia, que é o CEPESC, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, para verificar. Entre outras coisas, a Positivo fabrica urnas eletrônicas. E aí o Ramagem recebeu um
e mandou a ABIN investigar a infiltração chinesa no sistema eleitoral brasileiro. Comunistas bandidos! Faltou o Xandão fazer troça disso. Porra, careca. Vão se foder. O Xandão fala de um arquivo de texto encontrado no computador do Ramagem, com aquelas conspirações pra cima do TSE. E tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. O Ramagem jura que era algo particular, que ele nunca deu difusão, ou seja, nunca mandou pra ninguém. Então o Xandão questiona um tweet do então diretor da ABIN. E olha o nível do tweet. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, né? Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura a integridade, transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. É o Felipe Barros do Inquérito Sigiloso. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sobre segredo de justiça. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom para colocar para o senhor que de todos esses arquivos são 2, e notas 1, de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos. A Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não. A Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. O Ramagem enrola por mais um bom tempo e... O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei. Devo admitir que sou réu, confesso. Encaminhei, só vou explicar aqui, encaminhei, porque eu vou explicar o que é isso aqui. O senhor afirma que mantém total certeza de que houve fraude nas eleições. O senhor, delegado federal de carreira e diretor da ABIN. O senhor tem alguma prova de fraude nas eleições? Olha, senhor ministro, essa é uma questão de documento, anotação privada minha, de uma desconfiança privada. Mas eu só quero saber se o senhor tem alguma prova. Não. Não temos prova. Não tenho prova. Tem um outro arquivo que o Ramagem jura não ter enviado. E o nome do arquivo é... Maravilhoso! Há um segundo documento nesse arquivo Bom Dia Presidente. Não, esse é o arquivo presidente.docx, que diz o seguinte, eu vou ler na íntegra. Bom dia, presidente. O senhor, mais que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes e com a hegemonia da imprensa em impor o que pensar e em quem votar. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta ver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Armadilhas sendo colocadas. O inquérito do Celso de Mello possui relação com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ambos com o intuito de fundamentarem o golpe no TSE. Sendo assim, primeiro é necessário que a PGR arquive o inquérito do Celso de Mello, para expor todas as nulidades do procedimento do Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento, o senhor terá total legitimidade de contestar decisões monocráticas do STF, além de passar a expor todas as arbitrariedades dos ministros do STF, a começar pelas perseguições de Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Mas para isso, necessário ter uma AGU mais estratégica e combativa, diferente da subserviência apresentada nos últimos atos. Esse documento o senhor também não enviou para o presidente da República. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava. É isso? Eu escrevia textos privados que me concatenavam a ideia para, se possível, em algum momento, ter algum debate. Tá de sacanagem! E o Ramagem lembrou muito o cretinismo do Gomes Freire e Freire Gomes. Essa mensagem o senhor também não enviou para ninguém. Senhor ministro, essa mensagem eu estou tomando conhecimento hoje. Eu acredito que ela nem esteja na denúncia. Está nos autos. Está nos autos. Sim. É a página 10.015 do relatório da polícia. Na verdade, do seu interrogatório na Polícia Federal. Olha que legal! Um advogado honesto e sincero ia virar pro réu e falar: irmão, aí tu tá fudido, cara. Esse juiz aí é bolado, pô, sabe da porra toda. O ministro relator, no mesmo documento PR-presidente, consta essa seguinte passagem: qualquer indicativo de harmonia vindo deles, a referência é o Supremo Tribunal Federal, será sempre falsa ou condicionada. Tem que concentrar em enfrentamento velado
e planejado contra eles. E aí vem a frase: estou à disposição para qualquer ajuda. Novamente, a minha pergunta é se colocar à disposição do presidente da República foi apenas para arquivo pessoal, foi apenas para organizar as próprias ideias. Sim, a maneira, eu faço em primeira pessoa, de uma maneira de escrita rápida do que eu estou pensando. Isso não quer dizer que eu fui ao presidente e nessas palavras eu passei essa informação. Eu não tenho como dizer essa informação, eu passei o que eu escrevi. Com toda certeza, não foi exatamente o que eu escrevi ou eu não passei nada. Não tem como dizer. Não tem como dizer. São 10 para as 8. Nós não vamos iniciar aqui mais um interrogatório. Que hora que é merenda? Que aí nós poderemos progredir muito no horário. Então nós vamos encerrando os interrogatórios na data de hoje. Aí todo mundo cansado. Era pra ter acabado aí, podia ter acabado aí, mas aí o advogado Heleno resolveu pedir a palavra. Pela ordem, desculpa. Eu entendo que o senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa. Preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, que eu só tomei café da manhã quase. Que hora que é merenda? Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9-2. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Caralho! Mas aí, pouco depois, a Veja fez a alegria dos advogados do Bolsonaro. Mensagens obtidas com exclusividade por Veja mostram que o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid mentiu no seu interrogatório no Supremo Tribunal Federal no começo da semana, quando se sentou diante do ministro Alexandre de Moraes. Ele usou um perfil de uma rede social para dizer que foi pressionado a falar que houve uma tentativa de golpe de Estado. Eles estão falando disso aqui que vai a seguir, ó. Um trecho que a gente tinha ignorado por motivos de... Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não, espera, agora, qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com o jornalista. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece o perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, é só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido. São essas mensagens que a Veja revelou pouco depois do advogado fazer esse questionamento. E logo depois o advogado fala num celular. Seria este o iPhone mencionado por Luiz Fux? Teria isso a ver com essa matéria da Veja? O Fux sabia disso antes do Xandão? Bora pro Robson Bonin e a Larissa Borges no dia 12 na Veja. Pelas cláusulas do acordo do ex-ajudante de ordens, se a delação for cancelada, ele volta a responder pelos mesmos crimes dos demais réus. E a ideia deles é anular toda a delação do Cid, coisa que também foi questionada pelo Fux. Mas no fim das contas isso só vai fuder o Cid mesmo. Bolsonaro vai se fuder e vai arrastar o homem de confiança dele, o Cid, junto com ele. E vocês se preparem pra semana que vem, hein? Vamos seguir com uns interrogatórios deliciosos e com as notícias dessa sexta-feira animada. Procure saber! Se tudo der certo, semana que vem vai ser tudo bom. E fica aqui o nosso abraço pra Laura Sabino. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou uma porrada de áudios. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas. Um grande abraço. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Lembrando da promoção na loja, em loja.medodelirioembrasilha.com.br. Desconto na loja inteira. 15, 17, 18%, tem tudo quanto é desconto. Dá pra pagar em até 3 vezes no cartão de crédito. É nóis. Acabou? Não. Bora ouvir o Pedro Dayer, que é criador de conteúdo e influenciador de geopolítica. Se você não segue ele, você claramente tá errado. Fala, Cristiano. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas tá rolando, né, agora as primárias lá dos Estados Unidos, que são as eleições ali pra escolher os prefeitos e tudo mais. E aconteceu um episódio um tanto quanto curioso no debate de Nova York, que aconteceu no dia 4 de junho. A gente teve ali 9 candidatos presentes nesse debate e foi feita uma única pergunta ali pra todos eles. E a pergunta foi a seguinte: no seu primeiro dia de mandato, primeiro dia como prefeito, qual que é o primeiro lugar que você vai visitar? Essa é a pergunta. Dos 9 candidatos, 8 responderam a mesma coisa. Exatamente a mesmíssima coisa. Primeiro dia, eu vou pra Israel. Não, no primeiro dia como prefeito de Nova York, eu vou estar indo pra Terra Sagrada de Israel. Teve até um outro ali que falou que eu vou fazer a minha 4ª viagem pra Israel. E apenas um candidato, que nesse caso foi o Zohran Mamdani, ele dá uma resposta totalmente diferente. Na hora que chega a vez dele, ele fala: no meu primeiro dia como prefeito de Nova York, eu vou ficar em Nova York. Eu vou ficar com os nova-iorquinos, vou ficar com as pessoas que me elegeram, né, porque é óbvio. E aí começa uma trocação de pessoas indignadas com a resposta dele, começando pela apresentadora questionando assim: não, pera lá. Você não visitaria Israel no seu primeiro dia como prefeito? E aí começam outras perguntas do tipo: mas você reconhece que o Estado de Israel tem o direito de existir? Que Israel é um Estado judeu e não sei o quê? Tanto que começa uma trocação dos outros candidatos falando assim: tá vendo só? Esse cara aqui é antissemita, ele não visitaria Israel, ele não gosta de Israel. E só um detalhe: o Zohran, ele não está em último nas pesquisas, como algumas pessoas aí podem chegar a pensar. O Zohran, ele ocupa hoje o 2º lugar nas pesquisas para a prefeitura de Nova York. E não é um caso meramente isolado, né? Porque você vai pegar os últimos presidentes, os seus discursos, a gente tem episódios desde Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump, deles mostrando a sua maior lealdade ao Estado de Israel. A gente vê aí, né, os debates da Kamala com Trump, que teve também episódios deles lutando para ver quem que gostava mais de Israel, qual deles era o mais leal a Israel. Então agora virou uma competição na política dos Estados Unidos para saber quem que é o melhor amigo de Israel. Acabou? Não. Fala, Cristiano, seu lindo. Deixa eu te falar uma parada aqui, dá um toque. Tava ouvindo agora o episódio, primeira parte do Gomes Freire, Félix Gomes Foda-se, e nele você fala uma parada sobre a tortura. Em um momento você fala que é o primeiro caso na história em que a tortura acontece em público. E aí eu tô querendo fazer uma correção aqui. Eu não sou exatamente especialista no tema, eu trabalho com o assunto e vou te explicar depois por quê, como, mas nós temos aí pelo menos 350 anos anteriores à tortura nos porões que aconteceu na ditadura, 350 anos anteriores de tortura explícita nas ruas, de pelourinho, de pau de arara e de uma série de outros instrumentos em que a tortura feita contra a população negra escravizada, no caso brasileiro, era uma ferramenta de disciplinamento público, era uma ferramenta de controle social, era uma ferramenta de ataque às pessoas, de ataque a algumas pessoas para disciplinar e educar outras, para amedrontar outras, né? Se nós formos buscar aí certamente o pessoal vai conhecer mais, outras pessoas conhecerão mais, mas a história da tortura, do suplício, né, e desse tipo de violência tem uma relação entre o público e o privado que pode ir para muito além. Isso não invalida o seu argumento sobre esse caso específico, mas nos leva a essa reflexão sobre o fato da tortura ter diferentes distinções, diferentes dimensões na vida social. Eu falo sobre esse tema especificamente, né? Passei a estudar com mais afinco recentemente, né? Aproveitando para fazer um merchan, porque no meu doutorado, onde eu estudo a relação entre o racismo e o transporte coletivo, compreendo, entre outras coisas, que o transporte coletivo se assemelha e que tem muitas características de um instrumento de tortura coletivo, de instrumento de tortura com interesses de disciplinamento, com interesses de controle da ordem da circulação da população negra na cidade, de branca pobre, de mulheres, etc. Mas enfim, isso é um outro papo, se algum dia vocês quiserem fazer um episódio sobre mobilidade urbana, tô aí, mas do ponto de vista da tortura fica esse toque aí, né? Saudações, irmão, até mais. Aqui quem fala é o Paik Duque Santarém, eu sou doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília e mestre em antropologia também pela UNB, e milito também na área da mobilidade urbana, no movimento Passe Livre, e é isso aí, sou ouvinte do Medo e Delírio, enquanto malho, caminho pela cidade, pedalo, e às vezes também enquanto durmo. Saudações. Acabou? Não. Bom dia, pessoal do Delírio, tudo bem? Eu queria aproveitar esse espaço para apresentar o Dalton Valeriano, um pesquisador e ativista ambiental e que morreu na última quarta-feira e foi importantíssimo para a história do Brasil. O Dalton, ele foi biólogo e pesquisador do INPE e dedicou a vida inteira dele a projetos de monitoramento de desmatamento da Amazônia. Ele foi um dos responsáveis pela estruturação do PRODES, que é o Projeto de Monitoramento e Desmatamento da Amazônia Legal, e da implementação do DETER, que é a detecção de desmatamento em tempo real, que as especialistas reconhecem como uma ferramenta essencial no controle das
desmatamento e queimadas atuais da Amazônia. Então é isso, eu acho que é uma história de um brasileiro muito, muito importante nessa luta contra o desmatamento. Eu achava que todo mundo deveria conhecer ele mais. Obrigado pelo espaço e fica homenagem. Muito obrigado. Acabou? Não. Vai todo mundo se fuder, vai se fuderem! Não sei poder. Não sei poder. Não sei poder. Se foda. Não sei poder. Não sei poder. Não sei poder. Eu quero que o senhor se foda. Não sei poder. Se foda. Não sei poder. Se foda. Não sei poder. Foda-se. Foda-se. Falei mesmo, foda-se. Não sei poder. Não sei poder. Não sei poder. Caralho, que alegria! Não sei poder. Não sei poder. Não sei poder. Porra, caralho. Não sei poder. Não sei poder. Não sei poder. Porra, caralho. Tá bom já. Acabou? Não. Quem fez o sexo? Quem fez o sexo? Sexo. 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 Quem fez o sexo? Quem fez o sexo? Sexo. 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 Fazer o sexo. Foi Deus que fez o sexo. Foi Deus que fez o sexo. 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 Foi Deus que fez o sexo. Foi Deus que fez o sexo. 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 Entre solteiros, solteiros com casado, entre pessoas do mesmo sexo, sexo bestial, toda prática sexual, sexo bestial, toda prática sexual. Foi Deus que fez o sexo. Foi Deus que fez o sexo. Foi Deus que fez o sexo. Homem é muito bom. Celebre a vida. Viva a vida. Celebre a vida. Sexo explícito. Celebre a vida. Viva a vida. Celebre a vida. Sexo explícito. Sexo, 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 sexo. Sexo é uma coisa muito boa. Sexo, 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 sexo. Sexo é uma coisa muito boa. Sim. Transar. Sim. Transar. Sim. Transar. Ah, meu filho! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra, também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpa. Desculpe. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, calma, calma. Relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.